Você se lembra de Zack Storm? A história começa com um garoto que queria provar que era o melhor. Zack Storm é um adolescente como muitos outros, corajoso, competitivo, um pouco impulsivo e cheio de energia. Mas em questão de segundos, a vida dele muda completamente. Tudo começa em um dia em que parecia totalmente normal no mar. Zack estava surfando e tentando gravar algumas manobras para um vídeo. O céu estava claro, o vento era perfeito e as ondas estavam ótimas. Nada indicava que algo estranho estava prestes a acontecer. Até que o oceano começou a mudar, o vento ficou mais forte, o céu começou a escurecer, e no meio do mar surgiu algo que ninguém conseguiu explicar. Um enorme redemoinho, um vórtice gigantesco que parecia rasgar a superfície do oceano. Antes mesmo que Zack pudesse reagir, ele foi puxado para dentro daquela espiral de água, e então ele simplesmente desapareceu. Para quem ficou na Terra, aquilo parecia apenas um acidente misterioso. Alguns poderiam pensar que foi apenas uma tempestade repentina, outros talvez culpariam o famoso Triângulo das Bermudas, uma região que há décadas alimenta histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis. Mas a verdade era muito mais estranha. Zack não tinha desaparecido, ele tinha sido levado para outro mundo. Quando ele acorda, tudo ao redor parece diferente. O mar não parece o mesmo, o céu tem uma cor estranha e o horizonte parece não ter fim. É então que ele descobre que foi transportado para um lugar chamado o Triângulo das Bermudas, um universo escondido dentro do próprio oceano, onde as regras da realidade parecem funcionar de outra forma. Nesse lugar, o tempo não passa como no resto do mundo. Navios piratas navegam por mares infinitos. Ilhas aparecem e desaparecem do nada. Criaturas lendárias surgem das profundezas. E tecnologias avançadas existem ao lado de magia antiga. Esse é o cenário de Zack Storm, uma série animada que estreou em 2016 e trouxe uma proposta bem diferente para o mundo das animações de aventura. A ideia era misturar fantasia clássica, ficção científica e histórias de piratas, criando um universo onde praticamente qualquer coisa poderia acontecer. Sempre te guiar, vou mostrar, do seu lado sempre estar. E foi nesse lugar estranho que Zack encontrou algo que mudaria completamente o seu destino. Entre os destroços de um antigo naufrágio, ele encontra uma espada, mas não é uma espada comum. Ela se chama Calabraz, e ela fala: Calabraz é uma espada mágica extremamente poderosa. Dependendo da situação, ela pode liberar diferentes habilidades. Em alguns momentos, se transforma em uma arma devastadora. Em outros, abre portais ou libera poderes que parecem desafiar todas as leis da física. Mas talvez o mais curioso seja sua personalidade. Calabraz é sarcástico, inteligente e muito misterioso. Ele parece saber muito mais sobre aquele mundo do que Zack imagina. É através dele que Zack descobre uma das maiores verdades daquele lugar. Os mares são controlados por artefatos conhecidos como as 7 joias do poder. Essas joias possuem energia suficiente para controlar os mares, e talvez até abrir um portal capaz de levá-lo de volta para casa. E é assim que começa a jornada de Zack. Mas ele não está sozinho. Em mar aberto, em pleno Oceano Atlântico, existe uma área que parece engolir navios e aviões. Ainda não há uma boa explicação para esse fenômeno, mas em algum lugar, entre o mar e o céu, está a solução para o mistério do Triângulo das Bermudas. Zack Storm, em julho, no Discovery Kids. Durante suas primeiras aventuras nesse novo mundo, Zack encontra uma tripulação tão improvável quanto interessante. Um deles é o Caramba, um pequeno alienígena verde extremamente inteligente. Caramba é o inventor do grupo. Ele adora criar máquinas, equipamentos e dispositivos que ajudam a tripulação a escapar das situações mais perigosas. Mesmo sendo pequeno e aparentemente frágil, sua inteligência muitas vezes salva todos de grandes problemas. Outro membro da tripulação é Krogar, um gigante de origem viking. Krogar é forte, imponente e muitas vezes parece assustador à primeira vista, mas na verdade ele tem um coração enorme. Ele é leal, protetor e faria qualquer coisa para defender seus amigos. Também temos Sissi, uma princesa pirata extremamente habilidosa. Sissi mistura elegância, coragem e inteligência. Ela conhece muito bem os mares do Triângulo e frequentemente ajuda Zack a entender melhor aquele mundo. Seu conhecimento e sua determinação fazem dela uma das personagens mais importantes da tripulação. Tem também o Clovis, um fantasma preso por uma corrente ao navio. Ele adora pregar pedras
essas nos outros membros da equipe, e traz muitos momentos engraçados para a história. Todos eles navegam a bordo de um navio muito especial, o Caos. O Caos não é apenas um navio, ele é um navio vivo, feito de uma madeira mágica e movido por uma energia misteriosa. O Caos parece ter consciência própria. Ele reage a situações, ajuda a tripulação e muitas vezes participa das aventuras de maneiras inesperadas. Com essa tripulação improvável, Zack acaba se tornando o capitão do Caos. Mesmo sem planejar isso, ele se transforma no líder de um grupo que precisa explorar os mares do Triângulo, enfrentar perigos constantes e descobrir os segredos escondidos naquele mundo. Mas é claro que uma aventura desse tamanho também precisa de inimigos. E é aqui que aparece uma das figuras mais misteriosas da série, Excalibur. Excalibur é o grande mestre das profundezas, uma entidade poderosa que parece controlar forças antigas dentro do Triângulo das Bermudas. Seu rosto quase nunca é mostrado por completo, o que deixa ainda mais dúvidas sobre quem ou até o que ele realmente é. O objetivo de Excalibur é reunir todas as joias do poder para dominar os mares e expandir sua influência para além do Triângulo. E para conseguir isso, ele conta com seu servo mais fiel, Golden Bones. Golden Bones é um pirata esqueleto dourado, totalmente leal a Excalibur. Durante a série, ele se torna o principal rival de Zack Storm. A missão dele é simples: capturar Zack, tomar a espada Calabras e conseguir as joias do poder. Cada encontro entre os dois acaba se transformando em um confronto entre duas forças bem diferentes. De um lado, Zack representa liberdade, curiosidade e descoberta. Do outro, Golden Bones representa ambição, controle e sede de poder. O que quer que tenha lá, traga pra mim. Entregue a espada e faça um juramento de lealdade. Excalibur e Golden Bones sempre tentam capturar a espada falante do Zack. Pode me chamar de Calabras. Mas pra voltar pra casa, Zack e Calabras vão ter que enfrentar esses dois mais o verdadeiro exército. Peguem ele! Zack Storm, de segunda a sexta, 12h50 e 9h50 da noite. Aqui no Discovery Kids. Ao longo da série Zack Storm, cada episódio apresenta uma nova aventura. A tripulação do Caos explora diferentes mares, enfrenta monstros gigantes, resolve enigmas antigos e encontra pistas sobre o grande mistério do Triângulo. Essas histórias seguem um formato bastante dinâmico. Na maioria das vezes, cada episódio traz um novo desafio ou um novo lugar para explorar. Em um momento, a tripulação pode estar enfrentando criaturas gigantes nas profundezas do oceano. Em outro, explorando ruínas antigas deixadas por civilizações esquecidas. Esse formato mantinha a série sempre movimentada, cheia de ação e descobertas. Mas por trás de todas essas aventuras também existe uma história maior. A jornada de Zack não é apenas sobre sobreviver naquele lugar estranho, é também sobre amadurecer. No começo da série, Zack é bastante impulsivo. Ele quer provar que é forte e mostrar que consegue vencer qualquer desafio sozinho. Mas com o passar das aventuras, ele aprende algo importante. Ser líder não significa apenas ser corajoso, significa confiar nos outros, significa aprender com os próprios erros e entender que ninguém vence sozinho. Essa evolução do personagem acaba sendo um dos pontos mais interessantes da série. Não precisa ter medo, sempre vou estar aqui. A animação em 3D de Zack Storm era bem fluida para os padrões da época. Os cenários tinham muitas cores e efeitos visuais, principalmente nas batalhas e nas transformações da espada Calabras. A série foi produzida pelos estúdios Zegtoon e Method Animation, os mesmos responsáveis por Miraculous, as aventuras de Ladybug. Naquele período, os dois estúdios estavam investindo bastante em animações de aventura voltadas para o público jovem, e Zack Storm fazia parte desse plano. A série estreou oficialmente em 2016 e teve uma temporada com 39 episódios. Apesar de ter um universo grande e cheio de possibilidades, a produção acabou enfrentando alguns problemas. Um deles foi o enorme sucesso de Miraculous, que rapidamente se tornou a principal prioridade dos estúdios. Grande parte da divulgação e das campanhas de marketing acabou sendo direcionada para Ladybug. Com isso, Zack Storm acabou recebendo menos atenção. Além disso, também houve dificuldades na distribuição internacional, pouca venda de produtos licenciados e falta de continuidade por parte de algumas emissoras. Com o tempo, a série acabou sendo encerrada sem ganhar uma segunda temporada, e isso deixou muitas perguntas sem resposta. Os mistérios do Triângulo nunca foram totalmente explicados. Excalibur continuou sendo uma figura cheia de mistério, e a jornada de Zack nunca teve um final definitivo. Mas talvez seja justamente isso que fez Zack Storm continuar na memória de quem assistiu, não apenas pelas aventuras que contou, mas também pelas histórias que ficaram em aberto, pelos segredos que parecem continuar escondidos no fundo daqueles mares, e pela sensação de que aquele universo
universo ainda tinha muito mais a mostrar. Mesmo hoje, anos depois, ainda existem fãs que lembram da série como um pequeno tesouro perdido da animação moderna. Uma aventura curta, mas cheia de ideias interessantes. Uma história sobre um garoto que se perdeu no mar e acabou encontrando o mundo inteiro esperando por ele. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Zack Storm merecia ter ganhado uma segunda temporada?